Fala aí, pessoal, beleza? Então, continuando, né, nossos vídeos aqui como complemento, né, das nossas aulas em sala, especial aí o pessoal do Diocesano, né? Salve aí a galerinha do Diocesano, minhas do primeiros anos. Seguinte, pessoal, primeiro vídeo sobre lei da inércia, agora o segundo vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre segunda e terceira leis de Newton. Lembrando que esse vídeo é um vídeo direcionado como complemento para as aulas que nós estamos tendo em sala. Então, já está sendo trabalhado alguma coisa em sala, então eu vou complementar por aqui, tá bom? Então vocês assistam os vídeos, né? Olhem as análises, que é tudo direcionado. Direcionado para quê, professor? Para a prova, né, que a gente vai fazer. Então, eu estou tentando aqui resumir. É claro que se você abrir o YouTube, colocar lá a Leis de Newton, vai aparecer trilhão de vídeos aí para você ver. Mas aqui é um vídeo mais direcionado, ok? Então, basicamente, primeira lei de Newton a gente já falou sobre a lei da inércia. Segunda e terceira leis de Newton. A segunda lei de Newton é o seguinte. Ela é o princípio, né? É o princípio fundamental da dinâmica. Já falei um pouco sobre dinâmica, né? A gente estudou cinemática, que era o estudo do movimento sem a causa, sem a força. Agora, na dinâmica, a gente estuda o movimento analisando a força. Então, essa palavrinha, ó, dinâmica, né, é o que difere da cinemática, ok? E aqui a gente inclui a força no negócio agora. Então, olha, ela estabelece então a relação básica aqui, né, basicamente falando, a relação da famosa equação aqui, ó, força é igual a massa vezes aceleração, né? Então tá aqui a equação, onde F é igual a força resultante, massa M e aceleração é o Azinho, né? Esse A aqui, ó, aceleração, massa e força. Uma aplicação bem simples, vamos aplicar ela na questão da força-peso. Lembrando que isso já foi falado em aula, né? Mas para todo mundo que acha que uma pessoa de subiu na balança lá, apareceu lá 500 quilogramas. Ah, isso aqui é meu peso. Não, galera, isso aqui é massa, tá bom? Né? Isso aqui é massa. E aí, uma pessoa que tem 50 quilogramas de massa, qual que é o peso dele? A gente pode achar o peso, que é uma força, né? A partir desta equação. Olha só, a equação não fala que força é igual a massa vezes aceleração? Força é igual a massa vezes aceleração. Ok. Eu substituo no lugar aqui de força, eu coloco o peso, P. A massa vai continuar sendo massa. E no lugar da aceleração, eu vou colocar a aceleração da gravidade, que a gente vai usar o famoso 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quanto que pesa uma pessoa fininha de 50 quilogramas? 50 quilogramas, dependendo da altura da pessoa, é muito magra, né? Quanto que pesa? Olha só que legal. O peso dessa pessoa, na verdade, é 50 vezes 10. Caramba, professor, meu Deus do céu. Não quer dizer que essa pessoa tem 500 de peso? 500 de peso. 500 newtons de peso, galera. Peso é força. Se é força, é medida em newtons, tá bom? Então é isso aí, ó. Se, caso aí, a pessoa fala assim, eu sou magra, eu sou magrinho. Quanto você tem? Eu tenho 40 quilogramas só, 40 quilos. Ah, é? Então, sinto me dizer, mas seu peso é 400 newtons, não é 40 não. Beleza? Então é isso, ó. Dependendo da pessoa, se falar um trem desse, você vai pirar, né? Então, olha só. Força, tá? Peso nada mais é do que uma força. Que força que é essa? É a força que a Terra puxa a gente para o centro dela. Força gravitacional. A Terra, né, tem um campo gravitacional que puxa tudo para o centro. Tudo para o centro dela. Tá? Devido à sua massa ser bem grande. Então, por isso que o camaradinha que está aqui, ele fica dessa forma. E o camarada que fica aqui embaixo aqui, por que ele não cai? Está sendo puxado a todo instante. Né? É claro que aqui está em fora de escala. A todo instante ele tá sendo puxado para o centro. A Terra puxa ele para baixo. Com qual peso? Com esse peso. Depende da sua massa, né?
a pessoa que tem mais massa, ela vai pesar mais. A Terra vai puxar ela com mais intensidade. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Então, basicamente, a gente vai aplicar essas equações aqui na hora que a gente for fazer os exercícios, tá? Força é igual a massa vezes a aceleração. Se tem, vamos pensar aqui, ó. Se tem força resultante, vou colocar aqui, ó. Se tem força resultante, isto implica em uma aceleração, tá? Se existe aceleração, existe força resultante. Se existe força resultante, existe aceleração. Falou que o movimento é acelerado, então existe uma força resultante. Para onde que aponta essa força? Para onde a aceleração está apontando. Beleza? A gente vai ver daqui a pouquinho ali alguns exemplos com imagens, vai ficar mais claro. Agora, e se ele falar assim, o movimento não é acelerado? Movimento, aceleração é igual a zero. Existe força resultante? Não. Resultante também é igual a zero. É o caso, né, que a gente estudou quando o corpo está estático. Beleza? Então, se a aceleração é zero, força resultante também é zero. Se a força resultante for zero, a aceleração é zero. Não existe aceleração sem ter força resultante. Não existe força resultante sem que haja uma aceleração. Elas estão intimamente ligadas aqui, ó. O que a terceira lei de Newton fala? Ela é aquela lei famosa também, né, que fala que muita gente fala assim, da ação e reação. Ação e reação, professor. Muita gente usa isso aqui para falar outras coisas, mas então. É a lei que diz que para toda força aplicada em a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Vamos ver já já como é que funciona isso aqui. Essa força que surge tem a mesma intensidade da força aplicada, mesma direção, porém, está faltando um acento aqui, porém, sentido contrário. Bom, vamos dar uma analisada aqui em algumas imagens para a gente entender melhor aqui as coisas, né? Vamos pensar nesse camarada aqui, ó. Esses dois camaradas, olha só. Tem um puxando o carro antigo, né? Por um lado, com uma força chamada aqui de F2, tá vendo? Ó? F2. E esse outro puxa para cá também, com uma força chamada aqui de F1. Nesse caso, o carro está parado, ok? Está estático. Se eu perguntar assim, nesse carro existem forças atuando sobre ele? Existem. De cara a gente já vê duas. A força que esse aqui faz para cá, nesse sentido e nessa direção, e a força que esse faz. A gente consegue imaginar que a resultante é zero. Ok? Força resultante aqui é zero. Por quê? Se ele está parado. E quem são as forças atuantes aqui em X? Quando eu coloco X é porque é na horizontal, ok, pessoal? Bom, as forças resultantes são F1 e F2, correto? F1 mais F2. F2 igual a zero. E aí? Para que isso seja verdade, vocês não concordam comigo aqui que F1 tem que ter o mesmo módulo de F2? Nossa, professor, mas aí você bagunçou o negócio, porque olha esse negócio de mais aqui, ó. Se passar para cá, não fica menos? Fica. Por isso que a gente tem que estabelecer para onde que é positivo, para onde que é negativo, ok? Quem é que você vai querer chamar de força negativa? É você que escolhe, tá? A liberdade é sua. Você que é um aluno, né, diferenciado, que está entendendo aí direitinho conceitos, normalmente eu uso, ou se usa para cá positivo, né? Para a gente seguir a ideia do nosso planinho cartesiano que a gente sempre estudou, e para cá negativo. Beleza? Lembra do plano cartesiano? Ó? Plano cartesiano x, y. Para cá é sempre positivo, né? E para cá sempre negativo. Ok? E o zero aqui no meio. Então, estabeleça isso. Vamos usar sempre isso aí. Mas se você quiser fazer, dá certo também. Se quiser colocar para cá, trocar, né? Para um lado e o outro. Se você quiser colocar aqui para cá é positivo, você que sabe. Tá bom? Então, se para cá é positivo e para cá é negativo, quem é que vão ser
que vão entrar aqui com um sinal negativo. Quem é que vai entrar com sinal negativo? A F1, né? Olha, quem vai entrar com sinal positivo vai ser a F2. F2 igual a 0. Beleza. Ok, tranquilo. E aí, agora eu vou passar F1 para lá, ela vai ficar positiva. Agora deu certo, hein, pessoal? Ó, até preocupado agora. Então a gente sabe que F1 é igual a F2. Beleza? Mas olha só, se a gente for fazer o diagrama de corpo livre desse carro, tá faltando forças aqui, não tá? Tá faltando as forças verticais, isso mesmo. Quem é a força que puxa para baixo? Força peso. Isso mesmo. E existe uma força que anula a força peso? Tem que ter, ué, porque se ele não está descendo, ele não está acelerado para baixo, existe uma força apontando aqui, ó, para cima. Que é a força normal. Foi explicado aí em sala o que é força normal, né? Então é isso. Agora esse diagrama está prontinho. Olha só que legal. Aqui ele tem uma força resultante, que é uma aplicaçãozinha aqui da nossa segunda lei de Newton. Se ele tem essa força resultante, viu que apareceu uma aceleração aqui em cima? Ele tem uma força resultante apontando para onde? A força resultante dele aponta para cá, ó. Ah, então a aceleração tem que apontar para cá. Ele está acelerado para cá. Beleza, pessoal? Então, ó, existe uma aceleração. Existe movimento vertical? Não. Então quer dizer que ele possui uma força para baixo, peso, mas ele também possui uma força normal para cima, ok? Em todo o seu movimento aparece uma força para baixo, peso, e para cima, normal. Tranquilo? Vamos analisar uma outra figura agora. Vamos analisar esse carro aqui, ó. Aqui a gente já tem, esse carro está parado, vamos pensar com ele parado, né? Então, já está até aqui, né? Força peso para baixo, força normal para cima. Existe movimento, alguém puxando ou empurrando esse carro aqui na horizontal? Não. Então, beleza. Se a gente fosse fazer as contas aqui, né? O que a gente faria? Aplicaria a primeira lei aqui, né? Olha só, ele está parado, somatório de forças tem que ser 0. Quem são as únicas duas forças que atuam? Peso. Eu vou colocar como negativo para baixo, tá? Se eu coloquei para baixo negativo, em cima é positivo. É normal. Então eu sei que a normal é igual a força peso em módulo. Beleza? Beleza. Ok. Agora olha só. Vamos ver esse outro aqui, ó. É aquele mesmo carrinho ali de cima, só que agora ele está em movimento. Olha só que interessante. Ele está em movimento. Se ele está em movimento, existe uma força agora puxando para frente. Aqui está FM. O que seria esse FM? Uma força motora, né? Uma força que joga ele para frente. A força do motor, beleza? E aí aqui tem um caso interessante, olha só. Isso aqui é bastante interessante. Vocês estão vendo que se tem aí aceleração nesse caso? Não existe aceleração, não. Existe uma força para cima, apontando para cima, que é a normal. Existe uma força apontando para baixo, que é a força peso. Existe a força para frente, que é a força motor, ou seja, do motor. Mas existe uma força puxando para trás, que é a força do ar, né? Tá colocando ar ali, mas poderia ser a força do atrito também, junto com a força do ar. Opa, professor, peraí, está me cheirando primeiro a lei de Newton, hein? Quando o somatório das forças dá 0, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ou ele está, né, parado. Aqui ele não está parado, então ele está em movimento retilíneo uniforme. Quando o somatório é 0, não existe resultante, não existe aceleração. Interessante. Como é que ficaria, então, o somatório de todas as forças nesse caso? Forças em x, como é que ficaria? Olha só, eu tenho o somatório das forças em x igual a 0. Quem são as forças em x? Eu vou estabelecer que para cá é positivo, tá? E para cá vai ser negativo. Então, quem são as forças em x? As forças em x são Fm, que é a força do motor, menos a força do ar, junto com o atrito, né? Isso tem que ser igual a 0. Caramba! E aí? Então a força do motor, ela se igualou à força do ar, do atrito com o ar.
Isso mesmo. É isso que acontece quando você está dentro do seu carro aí, né? E ele fica numa aceleração constante. E aí? E as forças, o somatório das forças em Y? Como é que ficaria? Somatório das forças em Y. Somatório das forças em Y aqui seria peso para baixo, negativo, mais normal, beleza? Isso tem que dar zero, porque se tá movimento retilíneo uniforme, ele tem um movimento retilíneo uniforme na horizontal. Na vertical ele está paradão. Então, eu sei que a normal, nesse caso, ela praticamente aqui, nesse caso, ela vai ser igual à força peso. Beleza, pessoal? Então tá. Depois nós vamos fazer exercícios, né? Com isso daí. Mas por enquanto aqui é só exemplo. Olha só, e essa imagem aí, hein? O que ela remete pra gente? Olha só, eu tenho uma ação, né? Eu posso escolher o par. O que vai ser ação, o que vai ser reação. Mas a bola, ela estava vindo. E aí o taco de beisebol bateu na bola, né? E aí teve uma ação por um lado e uma reação do outro. Ok? O taco de beisebol bateu na bola. E aí o que acontece? A força, a intensidade que a força bateu no taco foi igual à intensidade que o taco bateu na bolinha aí, né? No caso. E com isso, o que aconteceu? Essa força foi suficiente para quebrar o taco e para mudar o curso da bolinha. Ou seja, ela estava vindo para um lado, né? Ela vinha por aqui, ela vinha por aqui, ok? Ela vinha aqui, ó. E aí o taco para cá. No momento em que eles batem um no outro, o taco de beisebol, ele faz uma força, ele recebe, na verdade, uma força. Então, olha, análise de força, né? Nesse momento, ele recebe essa força da bolinha e a bolinha recebe também essa força igual. Beleza? Ação e reação. Ele recebeu a força que a bolinha fez e também gerou uma força na bolinha. E aí essa bola mudou de curso, voltou para lá e quebrou. Qual que foi o que gerou esse par de força aqui na bolinha? Mudou o curso dela, ela voltou para lá. E o que gerou no taco? Quebrou o taco. Né? Quebrou ele aqui, ó. Já era. Prejuízo, que esse negócio deve ser caro. Pois é, beleza. Então é isso. Se você der um soco na mesa, sua mão vai doer. Soco na parede, né? Sua mão vai doer. Então isso é ação e reação. Olha só que interessante. A Lua está aqui e a Terra está aqui, ó. Gravidade, né? A força da gravidade puxa a Lua, né? A Terra que ela puxa a Lua. Então a Terra está tentando puxar a Lua para cá. E a Lua também tenta puxar a Terra para cá, do lado dela. Só que o que acontece? Por que é a Lua que está orbitando a Terra e não a Terra orbitando a Lua? Porque a massa da Terra é muito maior do que a massa da Lua. Isso que vai mandar, ok? Mas a intensidade da força é igual. A força que a Lua exerce sobre a Terra, vou colocar assim, Lua, Terra, é exatamente igual à força que a Terra exerce sobre a Lua, pela ação e reação. Isso é igual a isso. Ok, pessoal? Nós vamos fazer alguns exercícios e isso vai ficar claro também. Ação e reação. O camarada está aqui, ele está empurrando a água para trás. Com isso, faz com que ele vá para frente. É como se a água empurrasse ele para frente também. Quando a gente está caminhando, a gente empurra a terra para trás e a terra nos empurra para frente. O chão aqui, ó. Bom, ele está aqui, ó. O chão está empurrando, né? Ele empurrou, o pé empurrou para trás e o chão empurrou ele para frente. Por isso que a gente caminha. Mas por que a Terra não vai para trás? A massa da Terra é a mesma coisa da Lua. A massa da Terra é muito superior a nós. Então, para nós deslocarmos a Terra, a gente teria que ter uma massa muito maior, né?
E não é isso que acontece, é a Terra que acaba nos deslocando, né, para frente. Foguete, outro exemplo também, ó, olha que interessante. Ele faz uma força de propulsão muito forte para cá, para baixo, né? E isso ocasiona uma força de reação para cima. Interessante, né? Vou ver se eu tenho mais alguma imagem aqui, mas eu acho que eu não tenho não. Bom, essa aula aqui, pessoal, é uma aula mais assim conceitual, tá bom? E aí eu vou gravar mais um vídeo, tá bom? Com aplicações, a gente vai resolver exercícios, tá? Dessas duas leis aqui, ó. Segunda lei e terceira lei de Newton, tá? Vai ser o último vídeo da nossa sequência aí de vídeos. Então, primeiramente, né, um vídeo sobre inércia. Agora esse outro vídeo aqui sobre segunda e terceira lei de Newton, mais uma explicação básica, lembrando que são complemento das nossas aulas, tá bom? E o terceiro vídeo vai ser sobre aplicações da segunda e da terceira lei nos exercícios que a gente vai fazer. Lembrando que estuda os exercícios, eu vou colocar aqui, estuda por eles que vai dar bom na prova, beleza? Aqui está a nossa aula de inércia, né, que já foi publicada aí para vocês. Então os vídeos vão estar em sequências, tá ok? Um abraço para vocês, bons estudos e até mais. Valeu!